né, que existem, que já são conhecidos para se desenvolver um câncer. Porque de todos os casos, cerca de 40% deles poderiam ser evitados com mudanças nos hábitos de vida, seja em relação aos hábitos alimentares, o sedentarismo, a exposição a substâncias químicas cancerígenas que estão aí presentes ao nosso redor, seja na nossa panela antiaderente, seja nos cosméticos, tanto hidratantes, esmaltes, desodorantes, shampoos, né, condicionadores, tintas de cabelo, escovas progressivas. A quantidade de químicas que são tóxicas ao nosso organismo e que a gente usa diariamente é enorme. Mulheres, então, se a gente começar a observar que muitas dessas químicas a gente não usava no passado, né, as mulheres há 40 anos atrás não usavam. Será que existe essa associação entre esse aumento enorme de casos que está acontecendo nos últimos anos e essas químicas? Então, isso ainda não foi de todo provado, mas o que a gente já conhece é que muitas dessas substâncias que são utilizadas nesses produtos, e existem vários desses produtos, né, que utilizam substâncias químicas que são conhecidas por serem cancerígenas. Então, mas é dose pequena que tem ali, lá na tinta de cabelo, será que isso é o que foi me causar o câncer? O câncer é uma doença multicausal. Então, você pode estar sendo exposta a vários fatores ao mesmo tempo, e isso vai fragilizar o seu sistema imunológico para reagir a tantos fatores ao mesmo tempo. E, às vezes, no momento de maior fragilidade, seja emocional, né, uma fase que você está mais estressada, seja porque você pegou uma infecção, e é mais um fator aí que seu organismo, o seu sistema imunológico tem que estar reagindo para ele. Então, quando você talvez esteja numa fase de maior fragilidade, seu organismo não tolera essas pequenas coisas, que aparentemente são doses pequenas, que passaram, né? Os órgãos de vigilância sanitária, eles autorizam geralmente uma determinada dose, mas será que as empresas respeitam essa dose? Como é que você vai ficar alerta quanto a isso? Só conhecendo, né? Só observando mesmo o rótulo. Hoje, a forma que a gente tem que se proteger é essa. Até tem aí, eu acho que uma tentativa no Senado para tentar que fique mais claro dentro das embalagens, né? A possibilidade de conter produtos que são cancerígenos, mas isso ainda não passou na legislação. Então, só nos resta mesmo é ficar de olho nos rótulos, conhecendo aí esses produtos que possam ser de maior risco, né, que favorecem aí ao desenvolvimento de um câncer, ou também, mas não só nos produtos cosméticos. Quando a gente pensa aí nos alimentos, a questão também está vigente, né, ou seja, o risco de ter substâncias cancerígenas, principalmente naqueles alimentos mais industrializados, né, ou mesmo alimentos que favorecem a gente a engordar, né? Seja o salgadinho ali da esquina, os biscoitos, as margarinas, os refrigerantes, os cereais matinais, os embutidos. Então, a maioria desses que favorecem a gente a engordar, a gente sabe que também o fato de estar com peso mais elevado, você tem um risco maior de câncer. Isso já está provado. Só que a gente não tem ainda clareza de quais os alimentos é que provocaram isso, ou se é a gordura em si. O que parece é isso. Porque quando essas gordurinhas que a gente vai acumulando, hoje a gente sabe que ela não é uma célula inerte, ou seja, que não funciona. Não. Ela funciona produzindo hormônios ruins para o nosso corpo em geral. Então, a gente acaba criando um monstrinho dentro da gente quando a gente vai deixando acumular muita gordura. E é por isso que a gente precisa controlar o que a gente come, né? Pensando que a gente não quer, né, produzir dentro da gente nada que seja ruim, nem o câncer, nem as gordurinhas, que não só pela estética, mas por questões de saúde, a gente precisa se livrar delas também. Então, outras coisas que também favorecem o desenvolvimento do câncer, a gente pode falar aí das bebidas alcoólicas, né? Mas não é só para câncer de cabeça e pescoço, não. Para as mulheres,
em relação a câncer de mama, a bebida também, principalmente na faixa etária aí da fase da menopausa, é algo a ser evitado ao máximo, que está associado a um risco aumentado também de um câncer de mama. Então, outros fatores que a gente não vou falar que é a causa de câncer de mama, mas em relação que tem aí, podem conter substâncias cancerígenas. Então, ou engordar, que é as bebidas açucaradas, igual o refrigerante a gente falou, ou mesmo aqueles suquinhos de caixinha que são puro açúcar, né? Muitas vezes é um suco que eles colocam ali e ainda fala que é concentrado. A gente precisa estar atento a tudo isso. Os agrotóxicos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está utilizando com maior intensidade que em muitos outros países, que a gente é produtor aí, agrícola muito importante, mas também cheio dos agrotóxicos. Então, a gente precisa estar antenado a isso. Os bifenóis também, que é uma substância muito utilizada pela indústria, que estão presentes aí em tintas, resinas, latas, embalagens de material plástico. Então, às vezes, aquele potinho, quando você usa um potinho para guardar uma comida que você, né, sobrou um pouco do almoço, e aí você coloca aquela comida quente no plástico. Então, alimentos quentes a gente não deve guardar em embalagens plásticas, porque isso libera, a maioria, né, das embalagens plásticas contém esse bisfenol, que é altamente cancerígeno. Então, assim, dá para afirmar que foi ele que provocou um câncer? Não, né? Mas ele, somado a outros fatores, podem aí desencadear aí um risco maior de desenvolver um câncer. Sem falar na contaminação de água, do ar, né, que a gente, infelizmente, não tem controle sobre isso, né? A gente deixa nas mãos dos nossos governantes para que a gente possa fazer o uso na sociedade, na comunidade, mas também nem sempre está se cuidando de forma adequada. Há, em muitas cidades, isso, até próprios relatórios do governo mostram isso, que há, às vezes, excesso de determinados produtos químicos que, numa dosagem com que têm sido utilizadas, também favoreceriam ao desenvolvimento de várias doenças, inclusive o câncer. Então, é mais um motivo que, embora não seja uma forma que a gente decide diretamente se vai usar ou não, a gente indiretamente tem a responsabilidade a hora que a gente escolhe aí os nossos governantes também, né? A gente precisa aí, época de eleição, a gente precisa estar sempre antenado no que realmente vale a pena a gente escolher para a gente poder aí ter chances de acesso à saúde, à educação e etc, né? Mas o assunto aqui hoje não é esse. A ideia é realmente informar vocês com o máximo de informações que possam ajudar vocês a se verem livres da doença câncer, mas também que possam conduzir essa fase de tratamento com mais tranquilidade. Bem, riscos como esses que que eu andei apresentando para vocês, eles estão aí presentes o tempo todo na nossa vida, né? A gente acaba convivendo nas nossas rotinas com tantas exposições a esses fatores. E é por isso que a gente tem que estar sempre alerta e pensar em como mudar os nossos hábitos, né? Se você está acostumado a ter sempre um suco de caixinha, sempre tomar um refrigerante, sempre comer um bacon ou presunto todo dia, é hora de rever os seus hábitos, né? Porque se você está fazendo um tratamento na tentativa de eliminar um câncer, você também é um câncer de mama, mas o fato de ter adquirido um câncer na vida, você tem o risco de desenvolver outros também, um risco maior. Então, é hora de pensar, sim, em cuidar dos hábitos de vida, principalmente os alimentares, o sedentarismo, que são fatores que estão na sua mão de controlar, né? Para evitar que a formação aí de um novo câncer em outro órgão, né? E fora que, se você muda os seus hábitos com exercício e alimentação adequada, isso também vai favorecer o seu tratamento no sentido de reduzir o risco aí de uma recidiva. Então, são vários os motivos aí que você tem
para estar fazendo essa mudança de hábitos. Eu espero te trazer várias orientações que te ajudem nesse processo também.